Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje teremos uma entrevista extremamente especial. Sempre que ele vem é uma alegria muito grande e um programa muito proveitoso. Dr. Rodrigo Silva, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, é um dos maiores e mais renomados arqueólogos contemporâneos no mundo. Todas as suas obras são extremamente respeitadas. Ele é um dos principais professores da Universidade Adventista do Sétimo Dia, UNASP, que fica no interior de São Paulo, reconhecida no mundo todo. E já deu entrevistas em todos os canais importantes de televisão aqui do Brasil e fora dele também. E ele vem ao programa hoje para falar de um assunto muito especial. Ele publicou um livro a respeito do ceticismo, a disputa entre ateus e não ateus e a relação do ceticismo com a fé. Eu não li o livro, acabei de recebê-lo, mas eu tenho absoluta certeza que a entrevista com o Dr. Rodrigo Silva vai ser para lá de proveitosa, tanto para aqueles que já têm fé, quanto para aqueles que duvidam da fé. Está no ar o Vejam Só. Olá, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Grade, começamos essa edição do programa Vejam Só. Hoje entrevistando o Dr. Rodrigo Silva. Paz e graça, doutor, tudo bem? Paz do Senhor, é um prazer estar de novo aqui. Quero contar uma coisa importante aqui, viu, reverendo Heber? Eu estive em Israel há 2 semanas atrás e em Jerusalém encontrei um grupo de brasileiros que me assistiu aonde? No Vejam Só. E eles moram lá e falaram assim, olha, a gente tem acompanhado o programa Vejam Só, a gente assistiu no Vejam Só, então os telespectadores aí já não são só do Brasil, não. Tem que começar a mandar um abraço para o pessoal até lá em Israel acompanhando o programa Vejam Só, viu? Shalom, né, para o povo aí de Jerusalém que está acompanhando o nosso programa. O livro que eu mencionei na escalada de abertura é esse aqui, Dr. Rodrigo Silva, um livro bastante volumoso, como você está vendo, o Ceticismo da Fé, foi lançado este ano e o autor vai conversar conosco por que ele escreveu esse livro e do que ele trata, né? Afinal de contas, ele é um renomado cientista, mas é também um pregador da palavra de Deus. Como é que pode conciliar fé e ceticismo? Já o Dr. Rodrigo Silva vai explicar para nós. Antes, eu queria que o senhor falasse como é que a gente encontra o senhor na UNASP, que matérias o senhor está dando e se o senhor pastoreia alguma igreja. Na verdade, desde 1996, eu não pastoreio diretamente uma igreja, porque eu fui para a área acadêmica, fui chamado para o UNASP e em 97 comecei lá, estou desde 97 até aqui. Então, a última vez que eu pastoreei a igreja diretamente foi em Belo Horizonte, em 1996. Mas a gente está sempre em contato com as igrejas, todos os finais de semana pregando uma igreja, numa igreja outra, que no UNASP mesmo eu quase não paro. E não é só na igreja adventista, não. Agora, no final de semana, eu cheguei de Israel, como falei, e fui ministrar um curso na igreja batista do Getsemane, lá em Belo Horizonte, né, do pastor Jorge Linhares, que muita gente conhece. Até mando meu abraço e a paz do Senhor a todos os irmãos lá da igreja batista de Getsemane, que me receberam muito bem. Esse ano ainda vou à igreja Assembleia de Deus e as igrejas adventistas sempre, congressos universitários, no Brasil, fora do Brasil. Então, a gente está sempre como Paulo pregando. E tem um congresso de arqueologia. Foi bom falar, inclusive, reverendo Heber, você é meu convidado e todos os telespectadores também, dos dias 15 a 18, anote aí na sua agenda, dos dias 15 a 18 de novembro, haverá no UNASP, Engenheiro Coelho, em contato com a Moriá Center de Israel, o 2º Congresso Internacional de Arqueologia Bíblica aqui no Brasil. Inclusive, vocês já entrevistaram o presidente da Moriá Center aqui. Exatamente. No ano passado, nós tivemos um congresso lá que vieram vários arqueólogos de Israel. Esse ano, vamos repetir a dose. As inscrições podem ser feitas através do site, tá bom? Nós vamos deixar o GC depois, se alguém quiser fazer inscrição aí no site, ciab.com.br. Já está lá. Já está anotado já. E você é o nosso convidado para estar ali. Vão vir vários arqueólogos, vamos falar da Bíblia, relação entre Bíblia, história, arqueologia e palavra de Deus. Maravilha. Muito obrigado, doutor, pela vinda do senhor. Ele viajou, né, de Engenheiro Coelho para estar aqui. Engenheiro Coelho é uma cidadezinha que fica perto de Paulínia. Isso mesmo, né? Paulínia. Limeira, naquela região ali. 300 quilômetros de São Paulo, não é fácil chegar. Mas ele veio, graças a Deus. Vamos ver a matéria que o nosso querido Zeca preparou e em seguida começamos a entrevista com o Dr. Rodrigo Silva no Vejam Só. Falar sobre Deus com aqueles que não acreditam
é uma das tarefas mais complexas, principalmente quando são solicitadas provas da existência de Deus. Aí é sempre uma enorme dor de cabeça. Se esse é um desafio, precisamos então encontrar pessoas que tenham coragem de falar sobre o assunto, de contar suas experiências e também estudar sobre o tema. Talvez você que nos assiste nessa noite pense o seguinte: quem vai ser o maluco que irá tratar de um assunto tão delicado desse jeito? Quem vai querer provar ou mostrar para aqueles que não acreditam que Deus realmente existe? De verdade, achar pessoas assim não é tarefa fácil. Mas não é que conseguimos encontrar um? E além de encontrá-lo, ele topou também dar uma entrevista. Isso mesmo, hoje aqui no Vejam Só, iremos entrevistar Rodrigo Silva, teólogo, pós-graduado em filosofia, mestre em teologia histórica e especialista em arqueologia pela Universidade Hebraica de Jerusalém. Doutor em arqueologia clássica pela Universidade de São Paulo, a USP. Iremos conversar principalmente sobre o livro O Ceticismo da Fé, uma obra que não foi escrita para crentes, mas para aqueles que perderam a fé, ou pelo menos nutrem sérias dúvidas a respeito dela. Vamos aproveitar muito o nosso convidado e tirar todas as nossas dúvidas. Por isso, vamos direto para a nossa entrevista. Fique ligado, o Vejam Só está apenas começando. Muito bem. Dr. Rodrigo Silva, mais uma vez, ele viaja o mundo todo, né? Mas passa por São Paulo, ele sempre dá um jeitinho de atender aos nossos convites. E quando eu vi pela internet o nome do seu livro, eu fiquei no pé da Angélica para que ela trouxesse o senhor o mais depressa possível. Doutor, não é um livro sobre arqueologia. Não. É filosofia? Filosofia. Apesar de eu ser mais conhecido na área arqueológica, eu também tenho graduação em filosofia. Pós-graduação. Pós-graduação em filosofia. Então, o que acontece? Esse livro, pastor, ele surgiu de uma necessidade, assim, porque nós estamos hoje um conjunto de coisas que estão acontecendo que desafiam o mundo evangélico. Em primeiro lugar, você tem hoje uma gama muito grande de jovens evangélicos que estão fazendo faculdade. Quem era da igreja há 30, 40 anos atrás, lembra que você pegava uma igreja grande, você tinha 3 ou 4 pessoas ali que tinham uma faculdade, a maioria era ensino médio. Hoje não, você quase consegue fazer uma agremiação de jovens universitários em cada igreja. Mas, embora o nível de conhecimento, de cultura secular tenha aumentado entre os crentes, a cultura teológica tem diminuído. E esses jovens são jogados, muitas vezes, junto com autores de alto padrão intelectual, como Nietzsche, e outros mais que eu podia mencionar aqui, Schopenhauer, que são ateus, com professores também céticos, fazendo uma verdadeira apologia contra o cristianismo, esses jovens acabam perdendo a sua fé. Aqui nós temos um erro que as igrejas, infelizmente, cometeram. Muitas vezes os líderes religiosos ficaram preocupados em isolar os membros da crítica, ao invés de imunizá-los à era. Existe uma diferença entre isolar os membros ou imunizá-los. Imunizá-los é prepará-los para enfrentar a crítica que mais cedo ou mais tarde virá. Isolá-los é ficar fingindo como se eles nunca fossem enfrentar aquela realidade. E os jovens estão enfrentando, seja através da internet, de um professor ateu em sala de aula, de filmes, de pressão de grupos, e muitos estão, infelizmente, perdendo a fé porque os ateus hoje estão assumindo, pasmem, uma postura evangelística. Sim, eu acho que eles são... Eu já falei aqui, eu vi no Fantástico, da Rede Globo Televisão, um belo domingo, um culto. Era um auditório grande, as pessoas levantavam as mãos, fechavam os olhos, batiam palma, cantavam. Era uma reunião de ateus. Exatamente. Então, quando nós vemos hoje, aí, por exemplo, antes o ateu se limitava a ser ateu, e quem batia a porta para levar folheto, levar a Bíblia, pregar, eram os crentes. Hoje está ao contrário, eles também publicam livros. Você tem aí Deus um Delírio, de Richard Dawkins, Deus Não é Grande, de Christopher Hitchens, tem um tratado de Ateologia, de Michel Onfray, da França. Ateologia, não é nem teologia, ateologia. Alguns querendo que a ateologia seja ensinada em faculdade. Então, hoje nós temos um ateísmo
muito grande, sendo militante. E no Brasil, não quero entrar em questões políticas por questão ética, mas devido à forma de gestão educacional no Brasil nos últimos 15 anos, especialmente nas universidades públicas, a militância ateia e marxista está muito grande e, infelizmente, nem todos os jovens estão preparados para enfrentá-lo. Quase nenhum, né? Quase nenhum. Como o senhor falou, a igreja dormiu no ponto de novo. Exatamente. Né? Pois é. E vamos pôr a enquete no ar, que eu não sei quanto tempo ainda tem nesse bloco, e aí a gente já passa para o próximo bloco para a gente poder fazer a entrevista. Tem um monte de coisa que eu quero perguntar. Por exemplo, o começo do livro, a apresentação do livro, é uma confissão do Dr. Rodrigo Silva sobre as suas crises de fé e dúvida, principalmente em relação a uma pesquisa que ele leu aí. Daqui a pouco ele vai falar. Mas vamos pôr no ar aqui a nossa enquete. Está lá no facebook.com/programa Vejam Só. Pelo que você percebe, aqui no Brasil, o ateísmo está... Primeira resposta, crescendo ou diminuindo, tá? Então, vamos lá. Diminuindo, isso mesmo. Crescendo ou diminuindo? É o que você vai responder pelo que você percebe. Pela sua percepção, no Brasil, o ateísmo está crescendo ou está diminuindo? Vamos ver o resultado parcial dessa enquete no final desse bloco. Anota o telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, 0 operadora 11 3115 0819, 3115 0819, tá? Liga amanhã no horário comercial. Nós temos mais de 600 endereços no Brasil para você estudar a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, além de muitos outros cursos que a Agrade oferece, não em todos os endereços, obviamente. Então você diz onde você mora no Brasil e a moça que te atender, todas elas são simpaticíssimas. Tem o Lucas também, um rapaz muito bacana, que atende lá na Agrade. E aí eles vão te dar todas as informações que você precisa para aperfeiçoar o seu ministério, o seu trabalho, tá bom? E o trabalho do Dr. Rodrigo Silva, o livro O Ceticismo da Fé, vai ser sorteado para aqueles que turbinarem, não sei se é assim que fala, o Rafael tem que me ajudar, o meu Facebook. Tem que curtir e compartilhar. Então, quem curtir e compartilhar com pelo menos 3 pessoas, entra numa lista e vai concorrer ao sorteio desse livro já devidamente autografado pelo Dr. Rodrigo Silva. Só vou precisar pôr o seu nome aqui. Ó, a você que acompanha o pastor Heber pelas redes sociais, né? Meu muito obrigado, Dr. Rodrigo Silva. Você vai poder mostrar. Eu sou amigo do Heber, sou amigo do Dr. Rodrigo Silva, até me mandou um livro e tal. Né? Tá aqui, ó. É só curtir. Como é que é, Rafael? Tem que curtir e compartilhar com 3 pessoas o post que vai ser feito desse livro no meu Facebook. facebook.com/Heber Cocarelli. Tá bom? Voltamos já. Hoje o Vejam Só é especial, não teremos o quadro Vejam Só quem assiste ao Vejam Só, para poupar tempo, a fim de termos a maior oportunidade possível com o Dr. Rodrigo Silva, que é autor do livro O Ceticismo da Fé. Ele acabou de ser lançado, entre várias outras coisas que ele faz. Professor, no bloco anterior, o senhor mencionou os problemas que os jovens cristãos, e não cristãos também, enfrentam quando vão para a universidade. A que o senhor atribui essa autêntica cruzada contra a fé cristã, que você encontra em todas as faculdades não confessionais, inclusive nas religiosas não confessionais? Na verdade, isso foi um crescendo que começou desde a época da Revolução Francesa. As origens da universidade remetem à igreja. Quando eu digo igreja, estou falando da igreja católica medieval. Sabemos que as primeiras universidades foram as universitas, que surgiram em Oxford, em Bolonha, na Itália, e em Paris, e a igreja que dominava esse ensino. Todo o ensino tinha que ter a autoridade da igreja. Roma locuta, finita causa est. Roma falou, acabou. Só que com os mandos e desmandos ocorridos na Idade Média, veio o protestantismo, a modernidade, ela surgiu questionando a igreja.
Não há como fugir disso. Aqui eu não estou sendo desrespeitoso com os telespectadores católicos, mas é uma verdade histórica. A modernidade surgiu para responder à hegemonia teológica medieval da Igreja Católica no Ocidente. Isso é fato. E essa modernidade trouxe um novo viés de faculdade. Uma faculdade que seria, uma universidade que seria um lugar onde os leigos poderiam falar de fé e ciência sem ter que dar satisfação à autoridade da igreja. Você tinha muito medo do Santo Ofício, da Inquisição, de falar algo que você podia parar na fogueira, ou no Santo Ofício, aquela coisa toda. Então, ali a faculdade, a universidade se tornou como se fosse um núcleo do saber, livre das mazelas da igreja. Só que ali começaram a surgir vários movimentos de questionamento ao catolicismo. Não apenas o protestantismo, mas alguns de viés ateísta, como, por exemplo, a evolução das espécies de Charles Darwin no século XVIII, XIX, a própria Revolução Francesa no final do século XVIII, você tem o iluminismo, você tem o racionalismo alemão. Depois de tudo isto, aí vem o divisor d'águas, que é Nietzsche. Nietzsche foi quase um profeta dos novos tempos, mesmo sem ser um profeta bíblico. Nietzsche falou, Deus morreu. Essa morte filosófica de Deus que Nietzsche anunciava foi a própria igreja que ajudou a matar Deus, porque na Alemanha do seu tempo, e inclui o protestantismo aí também, as igrejas estavam frias demais, tinham perdido o brilho do evangelho, eles estavam-se muito formais, muito legalistas, muito cheios de liturgia, mas pouco empenho evangélico. A Europa estava com o cristianismo morto. Então Nietzsche falou, Deus morreu, porque eles creem em Deus, mas vivem como se Deus tivesse morrido. Deus morreu e a igreja fez seu sepultamento. E junto com a morte de Deus, virão outras mortes. A morte das certezas, a morte da verdade, a morte dos valores, o que a gente chama de pós-modernidade. Então, hoje, poderia dizer quase essa cruzada ateísta que nós estamos vendo nas universidades, na verdade, são descendentes filosóficos daquele que começou lá atrás, quando a modernidade rompeu com a Idade Média, criando essa nova visão de mundo sem Deus. Ou seja, por incrível que pareça, quem criou todo esse quadro foram os teólogos. Nietzsche era filho de pastor, não é? Nietzsche era filho de pastor, exatamente, pastor luterano. E ele era ateu? Pois é, eu acredito que Nietzsche era ateu. Alguns poucos especialistas em Nietzsche dizem que, na verdade, ele passou por várias fases na vida e quando ele estava no final da sua morte, que ele até faz a oração ao Deus desconhecido, que ele ali havia voltado às suas razões de crer em Deus. Nietzsche morreu louco. Ele teve um problema com sífilis, ele morreu em 1901. Então é difícil saber até que ponto Nietzsche realmente rompeu com o seu ateísmo e até que ponto ele o abraçou 100% ou ficou apenas mais como se fosse um deísta. Porque há momentos que Nietzsche, por exemplo, aplaude o budismo como um caminho filosófico, espiritual, que ele acha de grande valor intelectual. Para um ateu aplaudir o budismo. Por outro lado, ele parece gostar do Deus de Spinoza, aquele Deus que apenas fez tudo, mas nem está aqui mais. Outros momentos ele parece falar que não, realmente ele não acreditava em Deus. De qualquer maneira, o que temos nos seus grandes livros é uma visão filosófica de Deus que havia sido morta pelo comportamento frio da teologia da Europa do seu tempo. E nesse aspecto, talvez eu surpreenda até o irmão e aos telespectadores, Nietzsche estava certo. Sem dúvida alguma. Me parece que, assim, no porão da alma de Nietzsche, o que havia era uma sede muito grande por espiritualidade autêntica. Uhum. E ele não estava vendo isso nas religiões. E ele não conseguiu encontrar. Agora, com esse movimento moderno do ateísmo e com essa atitude até religiosa dos ateus, como é que eles suprem a necessidade espiritual? Porque a espiritualidade é uma necessidade básica do ser humano. Uhum, claro. Nunca se achou, o senhor é arqueólogo, nunca se achou uma tribo indígena de ateus. Não. Nenhuma tribo, nem indígena, nem não indígena, como todas foram... Dilmheim estudou toda a origem da religião, não encontrou nenhuma até hoje. Alguns falam, não, uma vez um debatedor estava com Mário Sérgio Cortella, falou assim, não, tem uma tribo que foi mapeada, eu não conheço, eu também desconheço. Onde é que estão os documentos, os artigos antropológicos que comprovem uma tribo, uma etnia ateia na sua cultura? Isso não existe. O ateísmo é uma criação da modernidade. Embora sempre houve, claro, ateus desde a época de Górgias, pessoas que negavam a religião, estou falando lá dos gregos, mas de maneira sistematizada o ateísmo é um movimento moderno. Sempre houve ateus, mas o ateísmo como movimento, ele é moderno. Agora, como é que eles preenchem essa situação? Bem, da mesma maneira que alguém que está numa ilha
deserta e não tem todos os elementos para sobreviver ali, acha um lagarto e come, ou é tentado beber água do mar e acaba morrendo mais rápido. Se ele não tem água pura, mas ele tem refrigerante, ele vai beber para matar a sede dele, mas não é a mesma coisa. O que acontece é que muitos ateus hoje estão promovendo assim, já que Deus não existe, então vamos curtir a vida porque ela é tudo que nós temos. Então eles preenchem ou tentam preencher esse vazio existencial com o quê? Festas, droga, vida alucinada, sexo desenfreado com tudo enquanto é tipo. Hoje nós vivemos uma época pansexual, tanto é que as formas normais de sexo já se tornaram sem graça. Por isso que agora está em moda o homossexualismo. Daqui a pouquinho o homossexualismo também, como modismo, vai passar. Toda essa luta agora pelos direitos homossexuais, relação homoafetiva, escreva o que eu estou falando. Daqui a pouquinho isso vai cair de moda, já vão querer outros tipos de relação, como já está acontecendo na Europa. Pessoas que estão entrando na justiça para ter o direito legal de viver maritalmente com seus animais de criação, com seus pets. Então, isso tudo para mim é uma maneira desesperada de preencher o vazio com a forma de Deus com outra coisa que não é Deus. Em outras palavras, vivemos o retorno da idolatria. A mesma coisa que os pagãos faziam no passado. Preenchendo a carência de Deus com sacrifícios de humanos, adoração a ídolos, estamos fazendo hoje com ídolos mais refinados, mais atualizados. Então, a descrição que Paulo faz no primeiro capítulo de Romanos... Eu vejo literalmente aquilo hoje. Hoje, para mim, o comentário de Romanos não está mais na língua grega, é só olhar o que está acontecendo quando nós saímos da TV aqui. Saindo da TV aqui, na Avenida São João, eu vejo o livro de Romanos estampado em muitos comportamentos e, junto com isto, o imperativo. O que eu, como cristão, estou fazendo para ganhar esse pessoal para Cristo? Pois é. Então, agora é a próxima pergunta, doutor. Por que a igreja cochilou e não preparou, já que essa tendência vem da Idade Média, mais ou menos na época em que o protestantismo nasceu também, por que a gente está sempre atrasado? Eu tenho a resposta, se me permitir, está na Bíblia, ela não é filosófica. Nós vivemos uma fase da igreja que, para mim, infelizmente... Quando eu digo igreja, eu não estou falando da denominação, estou falando igreja, corpo de Cristo. Isso aqui vale para os batistas, para os presbiterianos, para a Internacional da Graça, para os adventistas, para todos. Nós vivemos uma época em que a igreja é descrita como o período de Laodiceia. E olha o que o Apocalipse 3, verso 14 diz. Ao anjo da igreja em Laodiceia diz: estas coisas afirma a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Esse é o problema da igreja. A igreja quer encontrar equilíbrio em tudo. Isso é um problema. A gente não quer mais ser o povo, o esquisito, a seita. Nós queremos ser amados, aplaudidos, e por isso nós mercadejamos o evangelho em troco do politicamente correto. Veja bem que interessante. Eu não quero aqui passar a ideia que extremismo é uma coisa boa, mas o equilíbrio é o que Jesus vomita. Porque um extremo é o quente, outro extremo é o frio. Ele está vomitando os mornos. O que quer dizer com isso? Quer dizer o seguinte, meu amigo, você que está assistindo de casa. Você pode ter equilíbrio entre as coisas de Deus. Você deve ter equilíbrio entre a oração e o jejum, entre a leitura da palavra e a pregação da palavra. Mas não dá para ter equilíbrio entre o céu e o inferno, entre Deus e o diabo, entre o mundo e o reino de Cristo. Mas, infelizmente, hoje, a igreja se acomodou. E, pastor, eu lamento falar isso com muita tristeza no meu coração, porque eu estou falando de mim mesmo. A Bíblia fala, todos aqueles que querem servir fielmente a Jesus padecerão perseguição. Por que então que a perseguição se encontra em grande parte adormentada? A única razão é que a igreja se conformou com a norma do mundo e não suscita oposição. Mas o dia que nós suscitarmos oposição, eu acredito que as fogueiras da perseguição se reacenderão como nos dias apostólicos. Não há a menor sombra de dúvida em relação a isso. Agora, aí eu fiz essa pergunta para introduzir a próxima. No início do seu livro, o senhor menciona uma experiência de decepção ou de ceticismo. Conta para nós, como foi isso? Na verdade, até quando eu coloco assim, saia justa com o ateísmo, é porque eu descobri uma coisa que me chamou a atenção. Pesquisas feitas nos Estados Unidos por vários institutos lá, todas pesquisas tabuladas por sexo, por idade, por nível social, demonstraram que ateus e agnósticos tiraram maiores notas em conhecimento bíblico do que cristãos conservadores. Como é que é?
ateus e agnósticos, está no livro, inclusive, com fonte, porque o livro tem várias fontes, eu não cito coisa assim, sem dar fonte primária. Ateus e agnósticos ganharam maior pontuação no ranking de notas do que cristãos conservadores. O nível maior de pontuação que podia ter, e repito, a pesquisa foi separada entre intelectuais, menos intelectuais, nível social, cultural, foi muito bem tabulado. E era sobre a Bíblia? Sobre a Bíblia e conhecimentos de teologia. Bíblia e conhecimentos de teologia. Os ateus ganharam, do máximo de 25 pontos, ateus fizeram uma média de 24 ponto alguma coisa. Os cristãos, os que tiraram maior nota, se não me engano, ficaram com 18. Que vergonha! E os que ficaram com 18 pontos foram mormons, testemunhos de Jeová, aí vai descendo. 16 pontos os cristãos tradicionais, católicos hispanos ficaram em 14 pontos, etc, etc. E isso foi uma coisa que me chocou, porque a gente pensa que o ateu rejeita a Bíblia porque não conhece. Ele está conhecendo. Mas o problema é que o povo de Deus, me permite citar o reverendo Augusto Nicodemos aqui, uma vez ele falou que o problema é que o povo de Deus hoje nunca se cantou tanto como hoje, nunca se deu tanto glória, aleluia, como hoje, nunca vivemos uma época de tanto analfabetismo bíblico como hoje. Não sou contra o louvor nas igrejas, não sou contra a busca do Espírito Santo, mas o problema não é quando o cachorro abana a cauda, é quando a cauda começa a abanar o cachorro. Você vai numa igreja hoje que canta, grita glória, 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 aleluia, 90% do tempo, depois dos 10 minutos o sermão é um sermão de autoajuda, Deus vai resolver seus problemas, um sermão... Sabe aqueles que vão em empresas fazer palestras de motivacional. Eu fico preocupado que hoje nós estamos fazendo muitos sermões motivacionais, que a história de Davi agora, lutando contra Golias, é apenas a sua história vencendo no mercado de trabalho, vencendo seus problemas emocionais. Tá, isso é bonitinho, mas isso eu posso fazer com a história de Hércules. Hércules venceu o leão de Nemeia, você também pode vencer os seus inimigos. 12 trabalhos. Agora, os 12 trabalhos. Agora, e o que é a doutrina? Como será o fim dos tempos? O que é que eu acredito? Existe uma trindade ou não existe uma trindade? Nesse ponto, sem nenhuma demagogia, eu parabenizo a programas como Vejam Só, porque vocês procuram, de maneira equilibrada, trazer pessoas até de posicionamentos diferentes aqui, que num clima de debate, nem todos os participantes, infelizmente, seguem essa ética, mas a maioria deles, pelo menos, com muita discordância do outro, apresentam, e agora os irmãos estão voltando a saber o que é arminianismo, o que é predestinação, o que é sábado ou domingo, justificação pela graça, toda a escritura, sola escritura, coisas que as pessoas não saberiam por ter vivido. Então, eu fico feliz por programas como Vejam Só, que está trazendo aquelas coisas lá da faculdade, que talvez muitos pastores estudaram e nunca mais usaram no púlpito, e os irmãos agora estão tendo contato com esse material que não deve ficar preso à faculdade de teologia. Essa é a ideia. Agora, vou fazer mais uma crítica aqui. Quando o senhor mencionou que a universidade na Europa, quando ela nasce como uma reação ao domínio da igreja sobre o saber, a igreja havia cometido erros grosseiríssimos em relação ao saber, insistir que a Terra era o centro do universo, que o Sol girava em torno da Terra, esse tipo de coisa, né? Queimando quem discordava. Por que a gente comete essas... por que existe esse apego ao dogma? Esse é o problema. A própria pergunta já responde. Eu vou lhe dizer por quê. A sua pergunta, por que esse apego ao dogma? E por que o apego ao dogma é o que gera o problema? Qual foi a grande crise da igreja na Idade Média e início da Idade Moderna, até que Lutero fixa as 95 teses ali em Wittenberg? Justamente quando a igreja começa a tirar a ênfase na palavra e colocar na tradição, no que diz o magistério da igreja. Não é mais a palavra. Por isso que Lutero tem que voltar com aquela ênfase do sola escritura. Agora, a igreja, quando deixa a escritura de lado e começa a ouvir a voz dos homens, dos teólogos, ensinando... Até os judeus fizeram isso no passado, quando Jesus disse, vocês desrespeitam a lei de Deus seguindo preceitos de homens. Interessante. Então, a mesma coisa aconteceu ali. O pessoal trocou a palavra de Deus pelo dogma. E o desastre foi total. E hoje, pastor, se me permite, nós cometemos o mesmo erro. Vou falar rapidamente uma coisa para quem está em casa perceber. Agora é o arqueólogo falando, mas sem perder o viés filosófico da nossa entrevista aqui. A igreja, agora eu não estou falando igreja corpo de Cristo, estou falando igreja como prédio, tá certo? A igreja como prédio, como estrutura construída, nasce com a sinagoga.
As primeiras igrejas imitam a arquitetura da sinagoga. E quando você visita Israel e vê as sinagogas do tempo de Cristo, uma coisa me chama a atenção. O lugar do púlpito, da leitura da Torá, era no centro. As pessoas ficavam sentadas em redor nas paredes e o centro onde a Torá era escrita, era lida. Ela era lida em pé no centro. O olhar de todo mundo era para a Torá. Depois a pessoa se sentava e explicava a Torá sentado, porque não podia ser explicado de maneira rápida. Lia de pé, por reverência, e sentado. Nós vemos Jesus fazendo isso em Nazaré, quando ele vai no sábado lá. Depois, o que acontece? Quando na Idade Média a igreja perde a ênfase, assim, quando começam as primeiras igrejas cristãs, o púlpito também era no meio. Você tinha o púlpito no meio e tinha a mesa da Eucaristia. Com o passar do tempo, a igreja começou a dar mais ênfase à Eucaristia, ao sacramento, do que à palavra. O púlpito foi para o lado e a mesa ficou ao centro. Depois mudou, a mesa ficou lá na frente e as cadeiras aqui, e o púlpito ficou do lado. Depois o púlpito desapareceu, ficou apenas a mesa da Eucaristia. Por isso que nas igrejas católicas, você tem geralmente a mesa da Eucaristia lá na frente, e muitos católicos sabem de cor a missa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Orações ao alto, nosso coração está em Deus. Tudo nós sabemos de cor, toda a liturgia, mas o que é que o padre pregou na última missa? Dificilmente um católico sabe, porque o mais importante é o sacramento, é a liturgia, não é a pregação. A ênfase não é na palavra, é no sacramento. Agora, Lutero fez o seguinte, Lutero quis voltar a ênfase na palavra. Por isso que as igrejas protestantes tiraram a mesa da comunhão e colocaram de novo o púlpito. Mas hoje, quando eu entro em muitas igrejas, o que eu estou notando? Já não tem nem púlpito mais. É só uma banda tocando lá na frente, um monte de instrumentos, tocam. O pregador entra como um palestrante de autoajuda, dá uma palestrazinha bonitinha ali, 10 passos para o sucesso, o ABC da vontade de Deus, coisas assim, e o pessoal grita mais alguns glórias, aleluias, ficam felizes, choram, tem uma catarse, voltam para casa, e você pergunta assim, tá, e em que você crê? Nós não sabemos dizer. Aí ele vai para a universidade, ele encontra um Nietzsche, que era brilhante escritor. Ele encontra o Schopenhauer, ou ele encontra algumas figuras modernas que têm um cabedal intelectual tremendo. Pondé, embora seja muito respeitoso, eu discordo do Pondé porque ele é ateu, mas como ele foi meu professor, o Pondé, é uma pessoa, Clóvis de Barros, são num cabedal intelectual tremendo. Aí ele ouve um Clóvis de Barros falando em sala de aula, ouve um Pondé, houve um professor ateu, outros que eu podia mencionar aqui. E ele lembra que na igreja só está dizendo glória, glória, aleluia, e as pessoas ateias fazem perguntas que na igreja, às vezes nós até temos medo de fazer e parecer ateu. Por exemplo, se Jesus ressuscitou mesmo, por que há tanta contradição entre a ressurreição de Cristo? E se na verdade ele não ressuscitou? Se eu falar isso dentro da igreja, já vou ser, dependendo da linha, já vou ser exorcizado. E às vezes são perguntas legítimas, que ele não tem condição de fazer dentro da igreja, senão ele vai ser tratado como um leproso espiritual, mas o professor em sala de aula faz e fala, tá vendo? A sua igreja não responde porque não tem as respostas. Mas eu afirmo para você, meu jovem, em nome de Jesus, não quero ser melhor do que ninguém, mas esse trabalho e a contribuição que eu estou procurando dar para você e o pastor Heber aqui, as respostas existem. Se no púlpito da sua igreja elas não estão sendo dadas, eu sinto muito, mas elas existem. E nós temos apologetas cristãos. Procure, você vai encontrá-los. William Lane Craig, Ravi Zacharias, e tem livros em português, tá certo? Tem muita gente boa se levantando no exterior e no Brasil, para a honra e glória de Deus, as respostas existem. Não se desespere, não perca sua fé. Você pode não tê-las agora, mas elas resistem. Cristo é tão real que quase dá para tocá-lo. Esse é o meu testemunho para você. E você pode começar a sua pesquisa com o livro Escavando a Verdade, do Dr. Rodrigo Silva, onde ele usa as descobertas arqueológicas, inúmeras delas, para mostrar como a Bíblia é verídica, inclusive em detalhes pequeninos, e pode depois ler o Ceticismo da Fé. Você vai gastar aí uns 6 meses para ler, né? Porque... Depende da pessoa. Quantas páginas? 500? Quase 700. 700 páginas? páginas. Brincadeira, hein? É para valer mesmo. Tá aí, é uma obra de fôlego, nessa linha apologeta, e que enfrenta esses desafios. Todo pastor, todo professor de escola dominical, todo mundo que lida com a juventude e todo mundo que tem interesse na defesa da fé precisa tomar contato com isso e se atualizar. O livro acabou de sair e nós estamos aqui entrevistando o Dr. Rodrigo a respeito disso. A gente vai para o intervalo, voltamos já já com a continuação do Vejam Só.
Estamos de volta com o programa Vejam Só. E eu vou publicar agora alguns comentários que foram postados no nosso Facebook. Aliás, você deve usar o Facebook do programa, né? Vejam Só, como ferramenta de comunicação conosco, tá? Tá aí o endereço. Existe um perfil falso, então o perfil correto é facebook.com/programa Vejam Só, tá? O outro perfil não tem a palavra programa, tá bom? Pede dinheiro, nós não pedimos dinheiro. É terrível o negócio. Bom, Luiz Henrique de Carvalho diz assim: em todas as pesquisas sérias, o crescimento de evangélicos é público e notório. O que volta e meia ocorre é a tentativa de desconstruir o cristianismo, popularizando outros segmentos, sendo ele espírita, católico e até mesmo o ateísmo. Ricardo Andrade: existem muitas verdades bíblicas, mas também existem revelações e denúncias das heresias, fora a confusão teológica dentro do cristianismo. Cada igreja pregando uma coisa diferente da outra e a desunião entre as denominações. Pelo que eu vi aqui, doutor, no índice do livro, porque eu acabei de receber o livro, né? O senhor vai tomar pedrada de todo lado, né? Sim. Mas, na verdade, a pregação de Cristo mesmo é de tomar pedrada. A gente tem que levantar as discussões. Em primeiro lugar, aliás, só um parênteses, no intervalo nós até mencionamos mais um livro que eu acho que eu posso indicar também, Em Defesa de Cristo, de Lee Strobel. Existe um movimento, quando eu falo, eu até agradeço a deferência ao meu livro, que o reverendo falou, mas eu não estou sozinho, graças a Deus, Deus tem despertado homens e mulheres por aí que têm feito um trabalho muito bom. Lee Strobel era um ateu que se converteu, até virou filme, Em Defesa de Cristo. Você tem também O Jesus que eu nunca conheci, de Philip Yancey, fantástico também. Adquira esses livros, esse material é muito bom, eu acho que vale a pena você ler. Agora, a questão da pedrada... Tanto o Philip Yancey quanto o Lee Strobel são jornalistas. São jornalistas, não são teólogos, mas os dois têm duas visões interessantes, que o Philip Yancey nasceu crente, mas tinha muitas demandas com a luta, e o Lee Strobel era ateu do Chicago Tribune. E foi uma história, olha, compensa ler, viu? Compensa ler. Eu agradeço a deferência do meu livro, mas tem outros materiais, faça uma biblioteca. Desconfie do homem de um livro só. Mas com relação à pedrada... porque ele menciona aqui vários... Tem capítulos inteiros abordando desvios da igreja, desvios das lideranças, desvios doutrinários ou éticos, né, dentro da igreja. Por que o senhor faz isso? Sabe por quê? Primeiro, porque eu imito a Bíblia. Se eu olhar, a Bíblia não é um livro politicamente correto, porque se a Bíblia fosse escrita hoje, dificilmente nós saberíamos que Davi matou um homem para dormir com a mulher dele. Dificilmente saberíamos disso. A gente esconder isso, porque a gente quer sempre politicamente correto, né? E a gente jamais tocaria a história da mulher adúltera. Aliás, ela já foi perdoada por Jesus, já está esperando a manhã da ressurreição, e até hoje a gente fala que a mulher é adúltera. A gente não esquece, não atualiza as coisas. Os profetas de Deus, não que eu estou passando por profeta aqui, mas eles denunciavam. Eu não sou profeta, mas eu tenho que ter uma mensagem profética. E às vezes a mensagem era de denúncia e chamar o pecado pelo nome, dentro de Israel. Isaías não ia lá bater na porta dos filisteus e falar assim, filisteus, ele falava era dentro de Judá, o que estava acontecendo dentro de Jerusalém. Amós falou na barba do sumo sacerdote. Exatamente, e por isso que muitos deles foram mortos. Então a gente não pode ter medo disso. O próprio Jesus não foi lá para Roma para planejar dentro do templo de Roma, não, ele falou foi dentro do templo de Jerusalém. Então a própria Bíblia não é politicamente correta nesse sentido. Agora, também eu tenho que tomar cuidado de não viver apenas um lado. Aliás, já que falamos aí, eu vi alguém falando heresia lá no... Heresia é um lado da verdade que ficou louco. Esse é o grande problema das heresias hoje. A heresia não é uma mentira por amor à mentira. Ela é um dado da verdade que alguém pega e fica só naquilo. Por exemplo, eu sou salvo pela graça mediante a fé, isso é verdade. Mas se eu ficar só nisso, eu posso transformar a graça numa graça barata. Eu preciso ter um comportamento cristão ético. Bonhoeffer já falava isso. Exatamente, o discipulado, não é isso? Eu não posso virar a graça barata. Se eu ficar só nisso aqui, eu crio um mito da graça barata. Eu não preciso fazer nada, é só aceitar. Por outro lado, se eu ficar só, eu tenho que viver como cristão, eu crio o legalismo. Então, o que é o legalismo? É um lado da fé que ficou louco. Isso que é heresia, é um lado da fé que ficou louco. Então, não podemos enfatizar só isso. Então, existe esse lado da denúncia, mas existe o lado também do testemunho.
existe o lado da convivência com Deus. E aqui tem o ponto alto que talvez seria mais adequado falá-lo no final do programa, mas eu vou pedir licença para antecipá-lo aqui, e falando diretamente para você que está em casa. A fé é um instrumento que faz parte da razão humana, Deus nos deu. A fé é razoável, mas não é racionalista. Então, cuidado, você tem que ter uma fé inteligente, mas não uma fé intelectualista que se preze apenas pela intelectualidade. Você não precisa apenas estudar as coisas de Deus, você precisa viver com Deus, como Enoque, caminhar com Deus. Porque se você não tiver uma vida espiritual com Deus, pode fazer 4, 5 doutorados em apologética, saber tudo o que eu sei, o dobro do que eu sei, não vai adiantar nada. Essa é a diferença entre teologia e teodiceia. Nós temos que ter um contato com Deus racional, mas, acima de tudo, espiritual, íntimo. Senão eu vou ficar apenas como um admirador de obras de arte, que fica olhando só os detalhes técnicos, mas não suspira de emoção diante do quadro. Eu tenho que amar Jesus. Jesus tem que estar comigo de tal maneira que, se na escola alguém falou o seguinte, Deus morreu, você possa dar a resposta de Billy Graham. Mas como? Eu acabei de falar com ele há 5 minutos em oração. Essa que é a questão. Daniel em Babilônia. Qualquer coisa menos do que isso está fora da meta. Que beleza. E essa meta não dá para dobrar, viu? Agora, além de abordar essas questões delicadas para o povo de Deus, para o povo evangélico, né? O senhor fala, por exemplo, sistemas abertos, fechados e isolados. Do que se trata? Geralmente, os jovens que vão... Aliás, esse é um livro, algumas partes são fáceis, outras partes são irônicas, outras partes vão puxar risos, pedradas, aplausos, e outras partes vão ser um pouquinho mais difíceis, pesadas. Por quê? Eu tenho que responder também aquele público que está indo para a universidade e está lendo coisas pesadas da universidade. Kant, Heidegger, o Stephen Hawking, O Universo numa Casca de Nós. Então, eu não posso me dar ao luxo de isolá-los desse diálogo, dessa linguagem que eles ouvem diretamente em sala de aula. Então, eu procurei ao máximo trazer essa linguagem num tom jornalístico para torná-la mais fácil para aquele que é leigo na área, mesmo porque eu não sou um físico, eu tento pegar as coisas da física que eu li e traduzir numa linguagem que as pessoas possam entender, como eu mesmo, que não sou da área. Uma linguagem jornalística, eu diria. Não sei se consegui em todos os pontos, mas eu me esforcei o máximo. Tá, então esses sistemas fechados... Os sistemas fechados são o quê? Eu vou responder aqui. A maior parte dos físicos dizem que o universo é um sistema fechado. Ah, é? Ele é fechado. Porque ele teve um começo e tem fim. Tanto é que fala-se de bordas do universo. Ele é um sistema fechado. Aí o problema é que, quando os matemáticos, no início do século XX, estavam triunfantemente achando que a razão pura podia resolver tudo, eles pensavam que havia apenas 20, se eu não me engano, 20 equações matemáticas sem solução. Mas se os matemáticos resolvessem as 20 equações, eles resolveriam todos os problemas. Até que você tem alguns matemáticos que rebentam com isso aí. E vem Wittgenstein e outros mais que mostram o seguinte, jamais vamos poder resolver todas as equações por uma questão muito simples. O sentido de um sistema fechado estará sempre fora dele. Grava essa frase. O sentido de um sistema fechado estará sempre fora dele. Eu vou ilustrar e você em casa vai entender. Imagine que, ao invés de ter uma Bíblia aqui na mão, eu tivesse um livro de física, tá certo? Esse livro de física está cheio de equações, de fórmulas, Só que, se eu fosse uma ameba vivendo dentro do livro e minha vida estivesse apenas dentro do livro, eu jamais poderia confirmar a exatidão daquelas coisas, porque o sentido do que o livro fala está fora dele. A gravidade que o livro enuncia está fora dele. Eu só teria como comprovar aquela gravidade saindo do livro para algo que está fora dos limites do livro. Porque o sentido de um sistema fechado está sempre fora dele, nunca nele. Tem que ter algo fora dele para validá-lo, para dar significado a ele. Pronto. Agora, os físicos me dizem que o universo é um sistema fechado. E se ele é fechado, e ele é tudo o que existe, não existe nada além do universo, então onde está o sentido do universo? Ou eu acredito que existe um Deus além desse universo, ou esse universo não tem sentido algum. Porque o sentido de um sistema fechado está sempre fora dele, e se o universo é um sistema fechado e ele é tudo o que existe, houve e haverá, então não há sentido fora do universo. Se não há sentido fora do universo, o que nós estamos fazendo aqui? Não há sentido. Tá.
E o que é a improbabilidade de Deus? A improbabilidade de Deus é um trocadilho que eu uso porque, pasmem, não posso provar que Deus existe. Aí alguém fala, peraí, se você não pode provar que Deus existe, então já matou. Não, calma. Eu não posso provar que Deus existe e a maior prova está justamente aí. Por quê? Eu só posso provar pelo método científico, pelo método cartesiano, as coisas que estão dentro do meu escopo mental. Por exemplo, os princípios de Euclides lá, das retas paralelas. Aí alguns falam que elas são infinitas e jamais se cruzam, outros falam que elas se cruzam, etc, etc. Eu posso enunciar as retas paralelas de Euclides porque elas fazem sentido, mas eu jamais posso prová-las. Por quê? Para provar que duas retas paralelas jamais se cruzam, eu tenho que ter uma régua do tamanho do infinito para medir essas retas de infinito a infinito para ver que realmente elas são paralelas toda a extensão. Eu não tenho como alcançar o infinito. Então, não tem como provar que elas realmente jamais se cruzam. Mas, ao mesmo tempo que eu não tenho como provar isso, faz sentido afirmar isso. Por que eu não posso provar? Porque está acima da minha capacidade de verificação. Aí que vem a diferença entre axioma e teorema. Os axiomas são dados, verdades estabelecidas pela ciência, pela filosofia, que jamais podem ser comprovados, porque estão acima do nosso calibre mental verificá-los. Os teoremas, sim, são aquelas coisas que eu posso comprovar. O teorema de Pitágoras eu posso comprovar. Se duvidar, eu pego aqui e comprovo. Os axiomas, não. Se Deus pudesse ser provado, então ele estaria para teorema, ele estaria dentro do meu escopo mental. Logo, ele não seria grande o bastante para ser Deus. Então, Deus é um axioma. Eu não provo, eu enuncio. Faz sentido. Mas eu não posso provar a existência de Deus. Eu posso enunciá-la. Agora, uma das piores crises que tanto um cristão passa, quanto um não cristão usa para atacar a ideia da existência de Deus é a injustiça e o sofrimento. O sofrimento injusto. O senhor aborda essa questão no livro. Sim, tem um capítulo, Por que Deus deixou o mal? É um capítulo longo, talvez é o capítulo que eu até falei o seguinte, eu tenho quase certeza que muita gente vai ser tentada a pular do primeiro capítulo e vir para cá. Se você é esse que encontrou aqui, eu vou te explicar, mas tem coisas para você ler lá atrás, até brinco assim. Quando se perguntam por que do mal, eu também pergunto, e por que do bem? É curioso que se eu olhar, o mal existe realmente, mas existe também o bem. Quando as pessoas perguntam por que tanta maldade, eu pergunto, e por que tanta bondade? Eu tenho um Hitler, mas eu tenho uma Madre Teresa de Calcutá. Eu tenho uma mãe jogando uma criança no lixo ali agora, mas eu tenho uma outra pegando e criando. 4, além dos que já eram seus. Por que tanta bondade? Então você há de convir comigo que existe o mal, mas existe também o bem, correto? Mas eu faço uma segunda pergunta. Se existe mal e existe bem, existe um critério. Claro, para definir o que é um e outro. Quem estabeleceu esse critério? Tem que ter alguém acima da nossa história, porque, convenhamos comigo, pastor, independente da minha religião, do meu ateísmo, do meu ceticismo, uma coisa é certa, criança e leucemia não combinam na mesma frase, ainda que a gramática o permita. Mas eu pergunto, quem estabeleceu que criança e leucemia não deveriam estar numa mesma frase? De onde vem esse conceito que a morte é algo ruim? Note que isso perpassa o credo, isso perpassa a cultura, isso perpassa o ensino. Isso é uma coisa universal. De onde vem esse sentimento? Inato. Inato. De onde vem esse critério? Então, esse critério ele tem que ser anterior à minha cultura, porque eu já nasço com a sensação que aquilo é ruim. Ninguém me ensina que criança não deveria morrer de câncer. Já é inato. Se vem esse critério, quem estabeleceu? É lógico que tem que ter um ser que estabeleceu esse critério. Ele tem que ser inteligente. Agora eu pergunto, se esse ser não existe, então esse critério também não existe, porque não existe critério sem quem o estabeleceu. Se Deus não existe esse critério, então não existe bem ou mal. Se não existe bem ou mal, por que você está tão preocupado com o mal? Aí, doutor, a gente entra numa questão que é meio... o senhor aborda também no livro, que eu já vi aqui no índice, que é assim, poxa, mas se Deus é tão poderoso, e pelo jeito ele é, porque ele criou um universo insondável, se ele é tão amoroso, como o senhor acaba de demonstrar que ele criou o bem e fez coisas belas, com o Filipiano você fala assim, por que o mundo é colorido? Podia ser tudo cinza. Exatamente. Como nos outros cromático. planetas. Né? Mas aqui é colorido, porque Deus gosta de beleza. Tá bom. Se Deus é tão interessado em nós,
por que ele não se comunica melhor? Porque, por exemplo, ele não fala mais, na época de Israel, a gente não, eles ouviam Deus falar, né? A voz de Deus diretamente. A Bíblia é um livro complicado, podia ser melhor, né? Eu costumo brincar com os meus alunos que se Deus me contratasse como copydesk, eu faria um trabalho melhor, exatamente. Um trabalho bem melhor das Escrituras, né? Por que é assim? Vamos começar por partes. Quando Deus falou para o povo de Israel, isso ajudou alguma coisa? Note, ele falou no Sinai. Poucos dias depois, ele estava adorando o bezerro de ouro. Se ver milagres e ouvir a voz de Deus resolvesse o problema, o povo de Israel não tinha apostatado. Porque eles viram o mar vermelho se abrindo, eles não leram, eles viram. Eles viram a voz de Deus no monte. E mesmo assim, adoraram o bezerro de ouro. Então, as teofanias e as epifanias do passado não resolveram o problema. Pelo contrário, o povo foi assustado, com medo, e daqui a pouquinho esquecia daquilo e voltava de novo à prática das coisas ruins. Deus falou de maneira mais tácita quando ele veio na forma do seu filho, Jesus, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Resolveu? Não, o crucificaram. E nós estamos numa situação pior do que aquele povo, porque pelas profecias bíblicas, estamos cada vez que passa nos emancipando ainda mais no pecado. Nossa geração está muito mais corrupta do que as gerações passadas, porque o próprio apóstolo Paulo falou, né? Nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis, porque os homens irão de mal a pior. Existe um crescendo aqui, um decrescendo, irão de mal a pior. Tanto é que vai ter um momento que Deus vai fazer o seu basta e o juiz de Deus vai se assentar. Então, nós estamos chegando quase a uma situação de pedirmos desculpa para Sodoma e Gomorra, porque estamos ficando piores do que eles. Então, se naquela época eles ouviram a voz de Deus e mesmo assim continuaram apostatando, e hoje nós estamos cada vez mais pecaminosos, se Deus falasse hoje, pastor, nós seríamos fulminados. É por misericórdia que ele não se manifesta hoje como no passado, porque se ele se manifestasse hoje, nós não sobreviveríamos. Por isso que hoje ele fala através da voz do Espírito, usando pessoas, situações e tudo mais. Deus, mais do que nós dois aqui, o telespectador, é que está interessado em falar conosco, mas nós não suportaríamos o vislumbre da glória dele. Mas a Bíblia é complicadinha, né? Sim. Por que a Bíblia é complicada? Porque a Bíblia é Deus falando com sotaque humano. E a linguagem humana é complicada. Nós somos complicados. Nós temos dificuldade de ser precisos. Nosso sentimento é confuso. Um dia eu acordo gritando glória, aleluia, no outro dia eu acordo falando assim, que droga, que vida é essa? Um dia nós estamos cheios do Espírito, outro dia a gente está desanimado. Um dia nos sentimos salvos, outro dia nem tanto. Até alguém falou que tinha medo de morrer no dia errado, né? Porque um dia ele estava se sentindo salvo, no dia não. Nós somos complicados. Então Deus, vou falar uma coisa meio paradoxal, ele tinha que falar de uma forma complicada, senão nós não entenderíamos. Porque se Deus falasse numa linguagem perfeita como os anjos, não haveria tradutor, nem editor de texto capaz de transmitir as suas palavras. Então, ele preferiu falar com o sotaque humano, com essa fraqueza, e assim a gente pode entendê-lo melhor. Muito bem. A gente está chegando ao fim da entrevista, doutor, eu preciso que o senhor fale do Congresso. Como é que vai ser esse Congresso? Bom, em primeiro lugar, eu quero reforçar o convite para que você participe. Será no UNASP, Engenheiro Coelho. Esse congresso é um convênio entre o Moriah Center de Israel, a UNASP, a Universidade Hebraica de Jerusalém. Então, você que estuda, por exemplo, vocês têm aqui a grade, né, que é a Faculdade de Teologia, os alunos que forem lá poderão ter um certificado com o logo da Universidade Hebraica, da Universidade Adventista e também do Moriah Center de Israel. Ele está pondo certo? Colocando lá. O folder. Ali nós temos vários palestrantes que vão estar conosco ali. O professor Wagner Porto, da USP, vai estar lá. A professora Christie, do NASP, eu vou estar lá. Estamos também com professores de Israel que estão vindo aqui. A professora Lídice, da Universidade Mackenzie, também vai estar conosco lá. Presenças nacionais, internacionais. E quem é aluno, quem é estudante, a inscrição é R$100. Tá certo? Você pode se inscrever lá, você vai ter o preço especial de aluno. O NASP tem hotel para você poder ficar lá, você pode entrar em contato com o site. Eu vou dar... você pode entrar no site ali para fazer sua inscrição, está aparecendo congressoarqueologia.com. E você também pode, se quiser ver questão de hospedagem e tudo mais, ligar para o 19-3858-9022. 19-3858-9022, falar com a Vasti.
ela pode ajudar você também ali com algumas informações a mais que você queira tirar e que talvez não encontre no site. Tá. A Unasp fica no município de Engenheiro Coelho, que é uma cidade perto de Limeira, entre Limeira e Campinas. Exatamente, pertinho ali, e você será o nosso convidado. E, aliás, você vai poder ir lá e conhecer o único museu de arqueologia bíblica aqui do Brasil, o Museu do Unasp, e eu espero, em nome de Jesus, contar com você lá para testemunharmos a respeito das veracidades que confirmam que esse livro falou a verdade. Bom, nós entrevistamos o Dr. Rodrigo Silva, autor desse livro aqui, né? O Ceticismo da Fé, que acabou de ser lançado, ele tem vários outros livros. Parabéns pelo trabalho, meu irmão, Deus abençoe. E quem me ajudar no meu Facebook está concorrendo a um exemplar autografado desse livro aqui, tá bom? A gente vai falar mais disso. Vamos ver o resultado da enquete? Então 72% estão dizendo que o ateísmo vem crescendo graças a esse trabalho evangelístico dos ateus, né? Que se comportam cada vez mais como uma religião mesmo. Claro, e os pastores e pais que fiquem de olho. Ou você evangeliza o seu jovem, ou um ateu vai fazer no seu lugar. Cuidado com isso. Eu conheci uma moça, engraçada, da igreja lá de São Francisco do Sul, ela chama Dalila. E tinha um Sansão na igreja. Você acredita num negócio desse? Eu nunca vi ninguém chamado Sansão. Tem o Sansão na igreja e tem a Dalila, né? Mas até onde eu sei, eles não tinham se entendido. E a Dalila era ateia, e ela se queixou, porque quando ela era ateia e fazia parte de um aparelho de esquerda, eles se reuniam de fim de semana com muita seriedade para estudar os textos de Marx e do pessoal da esquerda, né, em casas e tal. E quando ela se converteu, ela achou os estudos bíblicos extremamente curtos e muito superficiais, né? Ou seja, os ateus e inimigos da fé são muito mais sérios naquilo que fazem. Como Jesus falou, né, os filhos das trevas são mais... E lembre-se de uma coisa muito importante, isso aqui talvez até a minha última fala para você. A sua vida vai ser a única Bíblia que muito ateu está lendo. Então, cuidado com isso também. O ateu não é para ser tratado como um leproso, cuidado com os estereótipos. Há muito ateu que, às vezes, na descrença dele, está sendo mais honesto do que muitos cristãos de fachada. Cuidado. Lembre-se que você não está na universidade para defender Deus como Pedro quis defender Cristo cortando a orelha de Malco. Não é assim que defende a Cristo. Deus não precisa de advogados, ele precisa de testemunhas. Então, lembre que você, em sala de aula, pode ser o melhor ou o pior argumento a favor da existência de Deus. Pense nisso. Amém. Glória a Deus. Que fala bonita. A gente se vê no próximo Vejam Só. Até lá.